Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um encontro nosso do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação, Instituto de Física de São Carlos da USP, 2021. Nossa 18ª aula. Pessoal, nosso objetivo hoje é discutir os ensembles quânticos. Nós vamos pegar o formalismo de operador densidade que nós introduzimos na aula passada e vamos ver como que nós devemos adaptá-lo ou que considerações adicionais devemos fazer quando a gente considera explicitamente o caráter quântico dos nossos sistemas sob estudo, né? Então, aqui, gases quânticos é o nosso objetivo final. Mas, nesta aula específica, o objetivo deveria estar os ensembles quânticos, tá? Gases quânticos propriamente ditos aparecerão apenas na próxima aula. Então, vamos lá, tá? Qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é, nós vimos aquela ideia de que pode ser que um sistema quântico que nós queiramos descrever num sentido microscópico, mas conectando com termodinâmica, pode ser que ele não seja descrito por um único vetor de estado. Quando isso ocorrer, a gente vai dizer que a gente tem um sistema puro. Agora, quando a gente fala de mecânica estatística quântica, a gente está sabendo explicitamente que o nosso sistema não estará em um único estado puro. Senão a gente tinha mecânica quântica pura e simples. Tá certo? Nós teremos misturas estatísticas. Então, nós definimos um operador densidade para um estado puro, com aquela forma ket psi brad psi, que tem a mesma informação do que o vetor de estado psi ket sozinho. Porém, quando nós temos uma incerteza estatística, que a gente chama, né, de não saber qual é o estado quântico que considera o nosso sistema, nós construímos um operador densidade, que é um tipo de média ponderada de todos os operadores densidade que nós teríamos para os estados puros candidatos, mas que estão ali misturados em alguma proporção. Isso não é uma superposição de estados numa dada base, tá? O fato é, quando o seu sistema está nesse estado misto, o operador densidade descreve tudo que a gente pode saber sobre o sistema e não há um vetor de estado que desempenhe esse papel. Tá bom? Vamos lá. Para a gente discutir aqui as propriedades de gases, de bósons ou férmions, apenas com o que a gente chama de números de ocupação, a gente vai ter que fazer uma série de procedimentos aqui. Tá? Esses números de ocupação eles vão surgir também quando a gente considerar explicitamente a indistinguibilidade das partículas quânticas. Esse processo só estará completo na próxima aula, tá bom? Mas vamos lá. Perdão, só um segundo, eu ouvi aqui um sinal sonoro, deve ter algum aluno entrando aqui, é verdade. Pronto, a entrada dos alunos permitidas, retornamos à aula, certo? Agora, como eu disse, esse é o nosso objetivo, descrever esses gases de bósons ou férmions com números de ocupação, mas a gente tem que fazer um trabalho antes, para a gente ter uma base conceitual sólida. Então vamos lá. É muito mais instrutivo fazer isso após conhecer a estrutura formal dos ensembles quânticos. Então esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Vamos lá. Eu comentei aqui. Como no caso clássico, certo? A distribuição de equilíbrio de um sistema nosso será uma que maximiza uma entropia dados certos vínculos. Foi isso que nós percebemos que funcionava na mecânica estatística clássica com a entropia de Shannon, correto? Nós vimos que em todos os ensembles nós tínhamos uma estrutura de maximização da entropia sujeita a vínculos. Por que que isso funcionou? Porque toda aquela ideia de banho levava a truncamentos de primeira ordem que nos davam fatores de Gibbs. E esses fatores de Gibbs são os mesmos termos que surgem na estrutura matemática quando a gente maximiza a entropia de Shannon. Só que agora, nós estamos num caso quântico. A nossa entropia agora é algo diferente. A gente precisa pensar no operador densidade. A informação estatística está nesse cara, que é um operador e não mais uma distribuição de probabilidade simples. Pessoal, notem, a própria letra diz que o nosso operador de densidade é uma generalização, é uma extensão da ideia de uma densidade de probabilidade clássica. Só que agora é um operador, um objeto diferente, outra estrutura matemática. Tá? E agora a nossa função objetivo não é mais a entropia de Shannon, porque nós não temos uma distribuição de probabilidade simples, nós temos esse operador. Tudo bem, mas nós já sabemos que agora nós temos a entropia de von Neumann.
O fato fantástico é essa entropia é um escalar, mas que agora é um funcional do operador densidade do sistema. Notem que a nossa entropia é escalar, mas dependente de parâmetros, tá? O ρ depende de UVN para um gás monoespécie, certo? Então é um escalar como nós tínhamos antes, só que é um funcional, no nosso caso agora, não de uma distribuição de probabilidade simples, mas de ρ. A questão é, professor, se eu tiver, então, os pesos estatísticos que determinam essa minha mistura, e aí eu vou fazer aqui, definir meu operador densidade de sistema como essa média ponderada de operadores densidade parciais, digamos assim. Será que se eu pegar esse operador densidade, tomo o traço de ρ log ρ, isso é um campo escalar, né? Uma função escalar, que depende de certos parâmetros codificados, né, dentro ali do ρ. Isso aqui é uma entropia. Será que eu posso maximizá-la sujeita a vínculos do mesmo jeito que eu fazia com S e chego em soluções? Sim. Sim, é exatamente isso que acontece. Nós vamos ver que na prática, se nós estivermos numa base que diagonalize o operador densidade, o cálculo dessa sua entropia reduz-se ao cálculo da entropia de Shannon. Então, todos aqueles cálculos de otimização restrita com multiplicadores de Lagrange que nós fizemos, sem falar em operadores, eles podem surgir novamente aqui, apesar do formalismo em primeiros princípios envolver operadores, tá bom? Então, é a mesma ideia. Vamos desenvolver isso. Tá? Só para ficar claro aqui, né, só para a gente também não esquecer, vamos lembrar que o traço desse nosso operador, certo? Traço de um operador A em um espaço de Hilbert, H numa certa base, a gente sempre faz assim, ó. O traço de um operador é soma desse nosso operador ensanduichado, né, pelos cats e pelos braços. Pessoal, isso aqui são elementos de matriz. Se o nosso operador for pensado como uma matriz, né, mesmo que infinita, nós estamos pegando os termos diagonais e estamos somando todo mundo. Tá bom? É isso. Traço numa matriz finita é a soma dos elementos da sua diagonal. E isso não depende da base em que esse operador tivesse representado como uma matriz. Eu não vou demonstrar isso aqui, porque isso é uma propriedade que a gente acaba vendo em outras disciplinas. Eu vou imaginar que vocês conhecem, né, a propriedade que o traço não depende da base envolvida, e além disso, nós temos aquelas propriedades que nós chamamos de propriedades cíclicas do traço, certo? Quem já estudou isso sabe que traço de AB é igual a traço de BA, e se nós tivermos aqui o produto de 3 operadores ABC, isso é igual ao traço de CAB, como vocês veem aqui, e também ao traço de BCA. Mas não seria o traço de CBA. Tá? Nós podemos fazer apenas permutações cíclicas aqui no traço. Repito, imagino que vocês conheçam isso, quem não conhecer me pergunte depois. Mas eu vou usar essas propriedades aqui, porque em alguns momentos aqui hoje a gente vai desenvolver um pouco a entropia de von Neumann. Eu não vou realizar a otimização com multiplicadores de Lagrange em cada caso, porque, como eu disse, sob certas condições, isso vai cair na entropia de Shannon numa certa base, e aí essas contas nós já fizemos, tá bom? Mas vai ter outras manipulações em que eu preciso relembrar essas propriedades do traço. Por isso que eu as mencionei aqui. Tá bom? Então vamos lá, sigamos. Vamos ver qual é a evolução temporal da entropia de von Neumann, certo? Nesse nosso caso quântico. Vamos relembrar aqui algo que a gente viu na aula passada, vou só reafirmar. Nós deduzimos a equação de Liouville-von Neumann, certo? Que nos dá essa expressão aqui. Essencialmente, a taxa de variação temporal do nosso operador densidade é proporcional ao comutador da ρ com o hamiltoniano, certo? Quando nós temos uma evolução temporal unitária, conservativa, ou poderíamos chamar de hamiltoniana, mesmo no sentido quântico. A gente usa a equação de Schrödinger para deduzir essa expressão, tá bom? Então, isso aqui é válido quando a gente está na evolução unitária de Schrödinger. Um sistema de interesse em equilíbrio térmico,
em equilíbrio termodinâmico, num sentido mais amplo, ele é caracterizado por uma distribuição estacionária, não é? A gente vai ter que imaginar, né? A gente tinha lá, por exemplo, a distribuição de Gibbs para um ensemble canônico clássico. E aquele ensemble, aquela distribuição de Gibbs térmica é estacionária. Aqui não é porque é quântico que isso mudou. A gente imagina que o nosso pequeno sistema de interesse, interagindo com um banho, mesmo que processos quânticos devam ser levados em conta explicitamente entre esses nossos dois sistemas, sisteminha de interesse e banho, depois de algum tempo vai haver um processo de equilíbrio termodinâmico, certo? E a gente vai ter uma ρ do nosso sistema estacionária. O detalhe é, quando a gente estabelece o contato do nosso sisteminha com o banho, a evolução não é descrita por Liouville von Neumann. Porque o seu sistema não está fechado. Certo? A sua equação de Liouville von Neumann, ela vale para o seu sisteminha antes do contato térmico, quando você, certo? Está isolado. Aí você abre o contato térmico, existem interações, processos fora do equilíbrio. Quando termaliza, você até poderia imaginar que você traria de volta um separador entre os dois compartimentos. E aí o seu sisteminha de interesse, ele está num outro estado agora, porque ele já teria entrado em equilíbrio com o banho, e você poderia dizer que depois que ele ficou novamente isolado, ele voltaria a ser regido por essa equação de Liouville von Neumann. Mas não durante o processo de termalização. Tá? Isso é importante. Então vamos lá. Um sistema de interesse no equilíbrio, ele é caracterizado por uma distribuição estacionária. Então, se eu já permitir que esse cara mudou, a hora que eu ponho essa separação pós-equilíbrio, esse ρ não muda mais. Fechei, ele vai ter uma evolução unitária, mas o ρ não deveria mais mudar. Né? Ok. Não deveria mais mudar, mas como que eu posso impor que Δρ, ΔT seja zero, então? Ora, se Δρ, ΔT for zero, reparem, eu fechei de novo o meu sisteminha, ele está isolado, então volta a valer essa equação. Então eu preciso que ρ comute com H, e o meu hamiltoniano não pode ser explicitamente dependente do tempo, porque senão isso aqui não será zero sempre, para qualquer instante. Então nós vamos precisar, para ter um estado estacionário, vamos precisar que o hamiltoniano não dependa explicitamente do tempo e que ρ comute com esse meu hamiltoniano. E isso, tipicamente, pessoal, só será sempre válido se o ρ for uma função do próprio hamiltoniano. Certo? É óbvio que um operador comuta com si mesmo e também comuta com funções dele mesmo. Certo? Então, eu destaco aqui que a estacionariedade requer que nosso hamiltoniano não dependa explicitamente do tempo e que ρ comute com H. Agora, a comutação de ρ com H será naturalmente satisfeita se se o nosso operador densidade de equilíbrio depender do hamiltoniano. Tá bom? Então, eu comento aqui, reforçando o que eu mencionei, embora não ocorra uma evolução unitária durante o processo de termalização ou de medida, imaginando que você tentou realizar uma medida do seu estado quântico e ele quebrou o seu isolamento, o operador densidade estacionário, depois que as coisas se reequilibraram, deve depender do hamiltoniano. E, portanto, ele deve corresponder a uma entropia constante. Se a entropia é uma função do ρ e o ρ não muda mais com o tempo, eu esperaria, certo, que a entropia não mudasse mais com o tempo. Tá? Então, como eu disse aqui, o processo de maximização não é revelado por uma dinâmica explícita que a gente tenha. A maximização ocorre durante a termalização, que não segue Liouville von Neumann. Tá bom? Vamos mostrar, para quem não acredita e acha isso estranho, vamos mostrar explicitamente que unitariamente, ou seja, conservativamente, a entropia é constante. Tá certo? Vamos ver. Porque a gente vai poder aprender algumas técnicas aqui de cálculo com operadores também. Alguns de vocês já sabem, mas certamente outros não. Tá? Em geral, para um operador A qualquer que dependa do tempo, eu vou falar da entropia, mas eu vou deduzir uma expressão com um operador qualquer. Esse meu operador vai depender do tempo, mas eu não vou carregar aqui parênteses, T, fecha parênteses, para a minha anotação ficar mais concisa, tá? Mas o meu operador genérico A dependerá do tempo. E olha só, o que é uma certa função de um operador?
imagino que todos vocês já saibam isso, mas uma forma da gente definir isso é via série de Taylor para operadores. Tá? Imagina que a gente tem uma forma funcional que pode ser expressa por uma expansão de Taylor. Só que ao invés da gente ter potências do elemento do domínio x, de um f de x, nós consideramos as correspondentes potências do nosso operador. Se isso aqui convergir, essa é uma definição para a função do operador. É assim que o log de ρ é definido na nossa entropia de von Neumann, certo, pessoal? Então vamos lá. Em geral, você tem um operador. Isso é função de um operador, envolvendo diferentes potências do operador. Só que lembre-se, eu vou dizer que esse cara aqui depende de um parâmetro independente que será tempo aqui para mim. Então, derivada temporal desse lado esquerdo será a derivada temporal desse lado direito e a derivada temporal vai cair nessa enésima potência de A. Então, a gente vai ter que estudar quem que é o DDT deste cara aqui. Tá bom? Essa derivada temporal, pessoal, não é simples porque os operadores A e sua derivada temporal não comutam em geral. Ué, professor, você não disse que um operador comuta com uma função dele? É, mas o DDT é um animal diferente. É um bicho diferente. Eu tenho um operador. Pessoal, como é que eu defino um operador derivada? Ué, A de t mais ΔT menos A de t dividido por ΔT faz ΔT tendendo a zero. Isso define um novo operador para você, que é esse. Esse operador derivada, em geral, não comuta com A. Tá? Então, eu comento aqui, essa derivada temporal não é imediatamente trivial, porque a gente tem que olhar para essa falta de comutatividade, mas a expressão, nós conseguimos ter uma expressão simples quando a gente considerar o traço. Vejamos. Mas vamos olhar para a cara disso aqui. Ó, derivada em relação ao tempo da enésima potência de um operador, é possível mostrar, usando a definição de derivada de um operador que imita a derivada de uma função usual, vale uma regra de produto. Então, você pode fazer derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, certo? Você só não pode mudar de posição A elevado a n menos 1 e dA dt aqui. Eles não comutam em geral. Só que aí o próximo termo, ó, ele vai seguir a mesma estrutura. Repete essa parcela aqui, deixa esse operador A à esquerda aqui, e esse novo operador aqui, que é essa derivada da potência n menos 1, repete a estrutura do original. Então tá aqui, regra do produto de novo. A, dA dt, a n menos 2. Aí o A ficou parado lá, aqui, ó. Regra do produto de novo. O detalhe, pessoal, é que a dA dt, a n menos 2 não é igual como se a gente comutasse esses caras. Eles não comutam. Então, notem que a estrutura, em geral, se a gente continuasse essa recursividade, abrindo agora a derivada temporal de AN menos 2, ia puxar um AN menos 3, assim por diante. Em geral, nós vamos ter termos com essa estrutura aqui, ó. Tá? Se a gente sempre quiser fazer aparecer um dA dt em todos os termos, note que nós tínhamos esse cara aqui, tínhamos aqui, mas ainda não aqui, porque a gente devia continuar a iteração aqui. Se a gente fosse abrindo isso aqui o máximo possível, surgiriam N termos com algumas potências de A à esquerda do operador dA dt e com outras potências à direita. E seguindo essa estrutura aqui, ó, tem um índice K, ó, sempre a soma dos expoentes dá n-1. 0 com n-1 dá n-1. 1 com n-2 dá n-1. Aqui a gente não pode olhar porque ainda não está um dA dt puro, tá? Mas vocês podem verificar por indução matemática que claramente surge essa estrutura aqui. Porém, então a não comutatividade parece complicar a nossa vida, só que nós não vamos querer calcular só a derivada temporal dessa enésima potência. Ó, a derivada temporal dessa enésima potência tem a ver com o DDT desse cara, mas nós podemos tomar traços. Tomar o traço dessa nossa expressão simplifica muito as coisas. Porque o traço, ele tem uma linearidade. Traço de uma soma é soma de traços. Então, o traço dessa nossa expressão é um traço de somatório, que é um somatório de traços,
das expressões que nós tínhamos aqui, só que por aquela propriedade de permutações cíclicas, eu posso pegar o terceiro operador e colocá-lo em primeiro lugar, e aí nós vamos ter um cancelamento desse K. Usamos a propriedade cíclica do traço, nós teremos A n-1 dAdt. E essa grandeza não depende de K. Como nós temos N termos aqui, nós teremos claramente aqui como resultado o traço de dAn dt é N vezes aquela parcela constante de cada, desse nosso somatório. N vezes traço de AN-1 dAdt. Perdoem que ficou pequeno aqui, tá? Mas acho que dá para ver. Ora, não era isso que a gente queria. A gente não quer fazer ddt do A elevado a N. Nós queremos fazer o ddt, daqui a pouco, de uma função qualquer de A. Só que nós já trabalhamos quem é o traço do ddt dessa expressão. O nosso somatório vai superpor os nossos resultados. Então vamos lá. Temos esse resultado aqui. O traço nos graus de liberdade do nosso operador, certo? Comuta com ddt. Um cara não tem nada a ver com o outro. De modo que ddt do traço de uma função é traço do ddt da função. Traço do ddt da expansão de Taylor com aquelas potências de operadores. Esse ddt vai pegar cada uma das enésimas potências de A. Então, nós teremos, o ddt entrou aqui, só que agora eu vou trocar, né, o traço com o somatório, porque o traço é linear nesses caras. Então, o ddt vem para cá, e o traço e o somatório trocam de lugar. Então, somatório, 1 sobre n, fn de 0, traço. Só que era traço de quem? Deixa eu voltar aqui em cima, ó. N a n-1 dAdt. Então, vem aqui o n, está aqui o traço de a n-1 dAdt. Tudo bem? Ok. Só que agora a gente faz uma volta aqui, certo? A gente sempre vai trabalhando aqui de modo a introduzir o que é necessário, né? Esse traço aqui, ele tem que sair de volta agora com o meu somatório, por linearidade, porque o dAdt não depende de n, também. Então, ele pode ser colocado aqui como uma constante. E somatório do traço é traço do somatório. Olha o que apareceu para a gente. Apareceu somatório daquela nossa estrutura de Taylor, só que multiplicado por n a n-1. Que é exatamente o que a gente interpreta como tendo acontecido derivada. Essa aqui é a expansão de Taylor da derivada de f, certo, pessoal? Se a gente tivesse uma f de x e tivesse x elevado a n, você faz um d de x, você vai ter nx a n-1. Então, isso aqui é a expansão de Taylor para a derivada da forma funcional f. Então, aqui não aparece mais f de A, mas sim f' de A. Esse resultado que a gente está vendo aqui é traço. O termo entre colchetes é f' de A vezes dAdt. Então, essa é a fórmula para o ddt do traço de uma função de um operador. Será o traço da derivada daquela função no operador, que é um operador, vezes dAdt. Tudo bem? Essa derivada aqui, pessoal, não é em relação ao tempo. É derivada da função f em relação ao seu único parâmetro. Nota que a função f, pessoal, ela é uma função de reais nos reais. A gente usa essa função f, deixa eu voltar aqui em cima, para definir uma função de um operador. Só que ela é uma função que a gente aplica num operador. Mas ela pode ser entendida como uma função de escalar em escalar, originalmente, certo? Então, a f', a linha é nesse sentido, derivada da função em relação ao seu argumento. Então, agora a gente vai aplicar isso para a nossa entropia de von Neumann. Então, ao invés de um operador qualquer A, nós vamos para o nosso operador densidade. E quem vai fazer o papel de função f de x para a gente vai ser x log de x. Porque lá dentro da minha entropia de von Neumann, né, eu tenho traço de quem? Rho log de Rho. Então, Rho log de Rho surge dessa função aqui, dos reais nos reais, aplicada ao operador Rho.
Mas eu sei que eu tenho que calcular a derivada dela. A derivada dela, vocês podem verificar, é 1 mais log de x. Portanto, vamos lá. A derivada temporal da entropia de von Neumann é menos Kb d dt, que eu estou aplicando, do traço de ρ log ρ. Deixa o menos Kb aqui esperando, ó, d dt do traço de uma função de operador. Foi exatamente o que a gente viu aqui antes. Tá bom? Então, isso será traço, derivada da função no operador, derivada do operador. Então, isso para a gente é traço da derivada da função. A função é 1 mais log de x, aplicada em ρ é 1 mais log de ρ, vezes del ρ del t. Esse aqui é o resultado da aplicação desta expressão. Nós batalhamos aqui um pouco para deduzir. Ok? Só que aparecendo del ρ del t sob evolução unitária, del ρ del t segue, é regido pela equação de Liouville-von Neumann. Então, isso é comutador de H com ρ sobre IH cortado. Tá bom? E, além disso, o traço é aditivo, não é? Isso aqui é traço de del ρ del t menos Kb, traço do log de ρ, vezes o del ρ del t, que é substituído dessa forma. Ora, isso aqui é muito interessante, porque a gente já sabe que o traço comuta com a derivada temporal, traço del t do traço de ρ é uma constante, a normalização que é 1, então é zero. Então esse primeiro termo se anula. O que vai acontecer com esse outro termo aqui? Nós vamos abrir o comutador. Primeiro nós vamos tirar a constante e nós vamos abrir esse comutador. Então nós teremos aqui menos constante de Boltzmann por IH cortado, só repetindo isso e isso, traço de uma diferença, porque tem uma diferença no computador, será a diferença de traços. Então será traço de quem? Log de ρ, H-ρ, que é o termo positivo do comutador, menos traço de log de ρ sempre à esquerda, ρh, porque tem menos ρh como segundo termo do computador. Só que traço é cíclico. Ρ pode vir neste primeiro lugar. Então, nós temos ρ log ρh, tá aqui. No outro cara, em princípio, eu não preciso mexer, mas basta a gente observar que ρ e log de ρ comutam. Esses comutam, porque é um operador e uma função direta, né, digamos assim, sem ter derivada, do mesmo operador. Então, se esses caras comutam, isso aqui é ρ log de ρh. Então, temos uma expressão subtraída dela mesma, da zero. Certo? Então, para alguém que não tinha isso claro, eu falei, o crescimento da entropia durante o processo de termalização não é dado pela evolução unitária, não é dado pela equação de Liouville-von Neumann. Não é porque, sob Liouville-von Neumann, sob a equação de Schrödinger, a entropia de von Neumann não evolui, ela é constante. Tá bom? Então, esse crescimento, ele vai ser obtido da maximização sob vínculos mesmo, mas não segue da dinâmica conservativa, tá bom? Então, isso aqui, eu ilustrei técnicas de operadores, esse foi um objetivo de eu mostrar aqui para vocês como que a gente fazia essas contas, mas cheguei no resultado que eu já imaginava que seria, que faria algum sentido. Mas, poxa, mas será mesmo que a entropia não evolui? Tá aqui. Del t dela é zero, tá certo? Unitariamente. É muito importante entender isso. Não é Schrödinger, ou alternativamente, né, na equação do operador densidade dinâmica, não é Liouville-von Neumann que promove o crescimento da entropia. Tá? Ok, mas vamos tentar então construir os ensembles quânticos mesmo aqui. Nós sabemos então que num estado de equilíbrio termodinâmico, um estado estacionário, teremos um operador densidade estacionário e que dependerá do hamiltoniano, certo? Quando temos uma evolução hamiltoniana. Beleza, é isso aí. Vamos lá. Em geral, numa base qualquer de autoestados de algum operador, né? A nossa matriz densidade, ela não é diagonal. Tá bom, pessoal? Nós temos que ter clareza disso.
Ó, a gente está falando aqui, eu pus o título dessa subseção microcanônico, eu vou falar várias coisas gerais no começo, tá? Só no fim dessa sessão que eu vou especializar para o microcanônico mesmo. O que eu falar de geral aqui vai valer para os outros, tá? Talvez eu pudesse até ter deixado isso fora, mas pelo menos fica esse alerta aqui, verbal, tá? Então vamos lá. Os possíveis vetores de estado que descrevem o nosso sistema são superposições quânticas, né, dos autoestados de alguma base, de algum operador. Eu chamei esse operador de A, por isso que eu pus vários azinhos aqui como seus autoestados. E nós vamos ter amplitudes de probabilidade. Eu pus esse índice K aqui porque depende de qual estado está envolvido aqui. Mas, ó, em geral, a gente vai ter vários desses possíveis vetores de estado, cada um deles com uma probabilidade clássica P de K. Temos essa construção, a gente pode usar isso aqui e, usando os índices adequados, a gente vai ter um somatório, então, levando em conta os pesos estatísticos, mas também essas possíveis amplitudes de probabilidade. E, em geral, o nosso operador densidade é uma soma de uma série de termos como projeções, mas nem tudo é projeção. Cada um desses operadores aqui a gente chamaria de projetor se a gente tivesse o M igual a N. Mas, em geral, a gente vai ter uma mistureba dessa aqui, tá bom? Notem que o termo ρmn geral de um operador densidade, ó, uma situação completamente geral que eu estou falando aqui, é uma média ponderada dessas amplitudes de probabilidade de índices Mn em cada K, e a gente toma a média em cada K. Aí aqui eu inventei uma notação, porque não existe um vetor de estado que represente o sistema como um todo. Esse é o ponto todo de eu introduzir o operador densidade. Mas eu coloquei aqui um valor médio, entre aspas, de Cm e Cn estrela, porque eu sei que para cada um dos possíveis vetores de estado envolvidos na minha mistura estatística, eu vou pegar para cada um deles o produto Cm, Cn complexo conjugado. Então, como isso aqui está ponderado, ó, eu inventei uma notação aqui um pouco informal, dizendo que ρmn é a média desses termos fora da diagonal aqui, se o m for diferente de n. Na verdade, para ser bem preciso e para introduzir uma terminologia, quando m igual a n, nós chamamos isso de população de cada um dos possíveis autoestados, né? Caso o operador A fosse um observável, né? Nós teríamos as probabilidades aí de observarmos cada um desses estados. E é um jargão comum a gente chamar de coerências, cada um dos termos fora da diagonal. São as populações e as coerências de uma matriz densidade. Notem que a gente tem o operador, mas quando a gente escolhe uma base para achar elementos de matriz, aí vira uma matriz densidade. Bom, eu já tinha dito que, em geral, num estado de equilíbrio, o nosso ρ é um ρ de H, depende do hamiltoniano. Mas espera aí. Estacionário, então, se o estado de equilíbrio termodinâmico, o meu operador de densidade depende do hamiltoniano, se eu dependo do hamiltoniano, os autoestados do hamiltoniano são meus autoestados também. Certo? Então, na chamada representação de energia, em que os autoestados envolvidos não são autoestados quaisquer, de um operador qualquer, mas sim serão os autoestados do hamiltoniano, eu vou chamar aqui de φn quando eu tiver os autoestados do hamiltoniano, com suas diferentes energias, o que vai acontecer? O hamiltoniano tem aqui uma decomposição espectral, envolvendo seus autovalores e as projeções nos subespaços, né, associados a cada autoestado, e um ρ de H atuando em φn, ora, uma função de H, isso é um ρ de n φn. Os autoestados do hamiltoniano de energia são autoestados do operador densidade de equilíbrio. Tá bom? Então, a gente pode até falar algo melhor do que isso. Nessa base especial, o nosso operador densidade é diagonal. Ele não terá coerências. Pessoal, olhem a diferença dessas duas expressões. Aqui, nós tínhamos uma expressão do nosso ρ, dada em termos de uma base qualquer. Mas agora eu quero imaginar o meu ρ em equilíbrio,
o meu ρ em equilíbrio é função do hamiltoniano, então eu vou pegar não uma base qualquer, mas uma base de autoestados do hamiltoniano. Nesse caso, eu sei que eu só terei elementos diagonais. Ó, não tenho mais M e N como eu tinha antes. E, na verdade, cada um desses coeficientes aqui, que é N, eles vão ter, cada um deles vai ter a forma soma de PK CNK módulo quadrado. Pessoal, é a probabilidade de você ter a observação do enésimo estado, caso você estivesse com o vetor de estado K. E você pondera isso em todos os elementos da sua mistura, tá bom? Então, é algo muito específico. A gente sabia que um operador densidade poderia ser diagonalizado sempre, porque ele é hermitiano, certo? O que a gente está trazendo de novo aqui é que ele é diagonalizado em qual base? Qual base que eu diagonalizo? Se for o ρ de equilíbrio termodinâmico, é na base de autoestados do hamiltoniano, a representação de energia, tá bom? Nesse caso, em que o seu ρ esteja diagonalizado, é possível provar, não é terrível, vocês têm como verificar isso, e na verdade vocês têm como achar contra-exemplos do caso contrário também, se não tiver diagonal, que a sua entropia de von Neumann, né, que é um bicho, nossa, traço, operador, log de operador, ele se reduz à entropia de Shannon para esses pesos probabilísticos QN aqui. Por isso que eu disse que eu não vou fazer otimização com traços de operadores aqui, porque sempre eu vou poder imaginar que eu estou na representação que diagonaliza o meu operador de densidade, a representação de energia, e a gente cairia em contas análogas àquelas que nós fizemos com um pouco mais de cuidado, no caso da entropia de Shannon-Wiener. Tá bom? Então, mais uma vez, operacionalmente, a gente não está ganhando muita coisa, a gente está ganhando conceitualmente com essa descrição de operador de densidade. Mas a gente está vendo aqui que isso vale. Eu coloquei aqui uma observação, vocês podem verificar, em geral, se vocês pegarem uma matriz de densidade 2x2, num exercício que eu vou passar para vocês, por exemplo, vocês vão ver isso. O traço de ρ log de ρ não é, em geral, a soma de PK log de PK, se esses PKs forem os pesos da sua mistura estatística, tá? Isso não vale em geral. Isso vai valer... Vocês vão dizer, não, professor, mas eu estou vendo isso aqui, ó. Pessoal, é bem diferente, ó. Esse ρ aqui, ele está expresso como uma decomposição espectral em autoestados que constituem uma base ortonormal. Não é essa a forma geral, esses caras aqui, cada φn, o conjunto dos φn constitui uma base ortonormalizada. A gente sempre pode imaginar isso. Então, isso aqui, embora pareça a mesma coisa, é bem diferente, deixa eu voltar ali em cima, desse ρ geral. Ah, professor, eu não tenho aqui tipo projetores com pesos probabilísticos? Só que os diferentes psicás não são, eles são normalizados, cada um consigo mesmo, mas eles não são ortogonais. Eles são vetores de estado possíveis do sistema. Então é diferente. A natureza desses PKs aqui, mesmo sendo uma massa probabilística que soma 1, é diferente dessa massa probabilística desses QNs aqui, porque a natureza desses autoestados aqui é diferente daqueles psicás, tá? Olhar exemplos específicos nos exercícios vai ajudar a ver isso. Então, quando eu estou diagonalizado, efetivamente, eu não estava antes lá, quando eu estiver diagonalizado, a entropia de von Neumann reduz-se a uma certa entropia de Shannon-Wiener com certos pesos. Tá? Mas só quando eu estiver diagonalizado. Muito bem. Lembrem-se também, no final da aula passada, que diferentes misturas de vetores de estado, certo? Podem levar ao mesmo operador densidade. Quando você olha o operador densidade, você não consegue decompor a mistura e saber quais eram os estados que foram misturados ali. Diferentes misturas podem levar ao mesmo ρ, tá bom? Então, essa estrutura diagonal,
apesar dela ser muito instrutiva, ela também não te permite. É a mesma coisa. Não é porque você está olhando para isso aqui que você sabe o que aconteceu. Você pode tentar construir alguns casos particulares. Um desses casos particulares é imaginar que o seu sistema só estaria em estados puros, certo? Ó, um dos meus possíveis vetores de estado é o ket φ1. Outro é o ket φ2. Você poderia imaginar. E aí você forma ket φ1, bra φ1, é um operadorzinho de densidade, dá um peso. Ket φ2, bra φ2, dá outro peso. Então você estava imaginando que você estava pegando cada um dos autoestados sem misturar com os outros. Só que podia ser que eu tivesse um autoestado da seguinte forma: uma constante vezes o ket φ1, mais outra constante vezes o ket φ2. E isso seria um vetor de estado. E eu poderia ter vários caras parecidos com esses e ter vários pesos e chegar na mesma rua. Isso seria possível. Tá? Então, eu coloco aqui. A estrutura diagonal, ela deve ser interpretada, né? Esse deve aqui não foi muito bom. Ela pode ser interpretada como o primeiro caso que eu falei, uma mistura de autoestados elementares, ou eu poderia ter superposições. Algo φ1 mais algo φ2 mais algo φ3, e aí eu dou um peso para isso. Um outro peso para uma outra superposição de autoestados de energia. O lance é, será que eu poderia pegar essas minhas superposições de autoestados φn e chegar numa estrutura diagonal? Em geral, não. Eu só vejo aquela estrutura diagonal purinha se eu imaginasse esse caso muito particular. Um dos meus possíveis vetores de estado é o φ1 limpo, sem combinar com mais ninguém. Ou φ2 limpo. Mas não é isso que vai acontecer na prática. Na prática, a gente vai ter essas superposições. Então, notem, a gente interpreta que você ou pegou todo mundo puro, ou que você deve pegar superposições incoerentes desses autoestados. Em que sentido? Vamos recuperar aqui, ó. Cada possível vetor de estado do nosso problema é uma soma de amplitudes de probabilidade vezes os autoestados, no caso de energia. Quis pegar eles. Só que cada amplitude de probabilidade é um número complexo. É o seu módulo vezes uma fase. É um E aí, θ, específico dessa mésima componente desse késimo vetor de estado. Então, tem aqui um número real e tem aqui um número complexo de módulo 1, uma certa fase. Então, olha só o que acontece. Se os termos diagonais somem na minha diagonalização, é porque, de alguma forma, tem que dar zero a média das minhas coerências, que são os meus termos fora da diagonal. Cada um deles tem o seu módulo, mas eles têm fases. Então, olha só. Em algum sentido, a média, com base nos meus pesos estatísticos, PK, que, né, eu não devia ter subido ali, mas com base nos meus pesos estatísticos PK, cada um desses caras aqui é um vetor unitário no plano complexo, certo? E aí, vezes uma fase geral, é um vetorzinho unitário apontando em alguma direção, com ângulo 0 a 2π. A gente tem que imaginar que os PKs e essas fases são colocados de alguma forma que você apontaria, em média, para direções que se cancelassem, para que você pudesse anular todos os termos fora da diagonal, porque foi isso que apareceu para a gente, não é? Na representação de energia. Então, a gente acaba falando que há um postulado das fases aleatórias a priori. Né? Para que nós tenhamos aquela estrutura diagonal, nós temos que imaginar que os possíveis estados puros que constituem a nossa mistura, cada um deles é uma superposiçãozinha de autoestados. Só que as fases têm que ser bagunçadas de uma forma que, quando a gente forma aquela mistura estatística, a gente chega numa estrutura diagonal, para zerar todas as coerências. Então, isso é um postulado, é adotado como um postulado, que é o postulado das fases aleatórias a priori. Pessoal, isso aqui vai valer em todos os nossos ensembles. Mas vocês já viram um nome parecido com esse. E agora a gente vai começar a ver argumentos específicos do que é o microcanônico.
Então, eu mencionei aqui, até agora, todos os argumentos dessa sessão foram gerais, valerão para todos os ensembles quânticos. Só que no contexto agora microcanônico, nós sabemos que nós teremos uma energia bem definida a menos de uma faixa de incerteza energética, é isso que caracteriza o ensemble microcanônico. Então agora, no nosso mundo quântico, o nosso espaço de Hilbert não pode ser todo usado. Nós temos que restringir o nosso espaço de Hilbert àqueles autoestados de energia cujos autovalores pertencem à faixa energética proibida. E, na falta de informações ou de preparação do nosso sistema, que a gente não vai conseguir fazer, certo? Nós vamos imaginar que teremos probabilidades iguais a priori para todos os nossos ômega estados. Digamos que existam ômega estados satisfazendo essa restrição de energia. São ômega estados com diferentes N's, diferentes autoestados, só que todos eles têm a sua energia contida nessa nossa faixa energética microcanônica. Então, o que a gente vai dizer? Nós vamos dizer, numa situação como essa, um ensemble microcanônico, que além das fases aleatórias a priori, nós teremos probabilidades iguais a priori, uniformemente distribuídas dentro da nossa faixa energética. Note que esse 1 sobre ômega, então, ó, entrou, deixa eu voltar aqui mais um pouco, ele faz o papel desse QN, ó. Agora eu estou escolhendo especificamente um ensemble microcanônico. 1 sobre ômega, desde que as energias estejam na faixa energética determinada. Tá? Uma outra forma de dizer também é que os elementos de matriz na representação de energia são do tipo 1 sobre ômega delta Mn. Coerências se anulam, populações iguais. Tá bom? Essa seria, né, a solução que a gente obteria se a gente maximizasse a entropia de Shannon-Wiener com um único vínculo de normalização, sem impor mais resultados. Notem a estrutura disso. Aqui nós temos um operador. O operador densidade tem essa cara. Só que isso não é muito útil, né, pessoal? Lá na física estatística clássica, a gente já sabe que o ensemble microcanônico é conceitualmente importante, mas operacionalmente não tão conveniente assim. Tá bom? Ok. Ó, se alguém quiser ver o cálculo da otimização da entropia de von Neumann com operadores, tá certo? Como eu disse, tudo cai no que a gente fez com multiplicadores de Lagrange para Shannon-Wiener, mas pode olhar o livro de Lebelac, puxa vida, eu esqueci o nome dos autores. O livro é LMB, o primeiro autor é Lebelac, certo? Que está lá na referência do nosso curso. Tá? Mas beleza. Então vamos lá para outros ensembles que sejam mais realistas. O que é um ensemble canônico quântico? Agora a nossa energia é variável. E a gente sabe que a gente tem aquele nosso poderoso e conveniente objeto que é a função partição, que é somar em todos os microestados os fatores de Boltzmann. Pois bem, tá? Se realizássemos a maximização da entropia de von Neumann na base de autoestados do Hamiltoniano, na representação energética, isso cai num problema de multiplicadores de Lagrange para entropia de Shannon. A gente resolveu isso em aulas anteriores. Brota a distribuição de Gibbs exponencial de menos beta En sobre a função partição. Agora, esse cara faz o papel daquele Qn. Mas notem que a gente está diagonal. Pessoal, esses nossos processos de equilíbrio termodinâmico matam coerências. Eles matam coerências. Isso foi aquela nossa hipótese das fases aleatórias a priori, mas nós vimos que essa forma diagonal era uma exigência de existir uma rho estacionária, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que chegar numa forma diagonal. Eu só falo de fases aleatórias a priori porque não é razoável imaginar que os sistemas só pegassem autoestados pura e simplesmente. O típico seria pegar superposições de autoestados. É aí que a gente invoca as fases aleatórias. Mas, ó, não tenho dúvida, esse é o meu operador densidade no ensemble canônico quântico, com esses pesos, esses projetores.
Agora, nós temos formas mais, digamos assim, universais. Embora a representação energética seja importante, a gente pode ver que, ora, essa função da energia atuando no alto estado do hamiltoniano é a ação do operador exponencial de menos beta H agindo em φn. 1 sobre Z é uma constante. Esse operador, ele age aqui, ele me dá esse alto valor com esse alto estado. Só que agora que está como um operador, ele não depende de N. Então ele pode sair do somatório. Nós vamos ter esse operador exponencial de menos beta H, soma dos projetores nas direções, que é a identidade. Tudo bem? Então, nosso numerador reduziu-se pura e simplesmente a exponencial de menos beta hamiltoniano. E a nossa função partição, ora, nossa função partição soma em N fatores de Boltzmann, nos altos estados. Notem que pode ser expresso dessa forma, tá? O mesmo operador exponencial de menos beta hamiltoniano num estado φn é E a menos beta EN. E φn com φn dá 1. Então, isso que está escrito aqui em preto é a função partição. Eu tinha Z, eu sabia que Z era a soma dos fatores de Boltzmann, mas escrevi isso como um traço, porque eu estou pegando elementos na diagonal principal e somando em todos eles. Então, nós vemos aqui como resultado uma expressão super compacta e independente de base. Por mais que a base energética seja importante, nosso ρ é exponencial de menos beta hamiltoniano, traço de E a menos beta hamiltoniano. Tudo bem? Essa aqui é a expressão mais compacta e mais elegante para o nosso operador de densidade em geral. Embora, na prática, a representação energética seja conveniente para cálculos verdadeiros, tá bom? Mas é uma estrutura conceitual que emerge aqui. Mais uma vez, esse ρ vai ser diagonal na representação energética, vocês estão vendo aqui claramente. E eu disse que esse resultado surgiria de uma otimização da entropia de von Neumann com 2 vínculos, né? Normalização, soma das populações do nosso operador de densidade dando 1. Só que também um valor médio. O valor médio do hamiltoniano, que é dado por traço de ρh, esse é o nosso análogo de uma média clássica, né? Seria integral de ρ vezes uma função, fica fixado num valor médio U. Esse nosso valor médio U, então, de alguma forma, ele está embutido. Lembrem-se que o beta é um multiplicador de Lagrange relacionado com um dos valores médios na sua otimização restrita, com os multiplicadores de Lagrange. Tá? Então, o beta é ligado ao U, como já era lá na mecânica estatística clássica, tá bom? Esse beta pode ser visto como determinado por esse U. Eu estou omitindo essas contas de otimização restrita, porque nós já as fizemos. Finalmente, vamos para o nosso ensemble grão canônico, quântico. Aqui há mais sutilezas ainda, e é muito importante. O ensemble grão canônico é o que vai permitir a gente trabalhar com os gases quânticos. Nesse ensemble, o número de partículas também é variável, além da energia. Tá bom, quais são as consequências disso? Pelo menos no contexto da mecânica quântica não relativística, pelo menos nesse contexto, pessoal, relatividade a gente tem essencialmente E igual a mc², nós temos interconversão entre partículas e energia. Então nós podemos ter variação da nossa quantidade de partículas independentemente da interação com um reservatório. Nosso número de partículas poderia mudar mesmo que a gente não mandasse partículas ou recebêssemos partículas de um reservatório. Então, pelo menos no contexto da mecânica quântica não relativística, nós vamos admitir que um operador número n é conservado. No seguinte sentido, nós vamos imaginar que temos um operador n que comuta com o hamiltoniano. Nesse momento, há uma vontade enorme dos meus ouvintes dizerem que eu sou maluco e estou falando algo completamente nonsense. Porque eu estou querendo dizer que vou para um ensemble grão canônico em que o número de partículas é variável, aí eu disse que eu vou ter um operador número de partículas que é conservado. E como assim?
Pessoal, parece uma contradição, mas não é. Tá bom? O operador ser conservado, comutando com o hamiltoniano, não quer dizer que o número de partículas fique fixado para sempre em qualquer contexto e não seja variável. Vamos falar mais sobre isso. Então eu comento aqui, nonsense? Não, mas tem que explicar. A ideia é que na sua base de autoestados, ou seja, na representação energética, o hamiltoniano é diagonal por blocos em cada possível quantidade de partículas, pessoal. Lá no microcanônico, tinha um ômega lá, que era a quantidade de estados numa certa faixa energética. Aqui a gente pode imaginar que a gente tem uma certa quantidade de autoestados do hamiltoniano, né, correspondentes, digamos assim, que não promovem transições na quantidade de partículas. O hamiltoniano não faz isso, a evolução unitária não faz isso. Lembrem-se, ensemble grão canônico, a troca de partículas durante a termalização não é um processo unitário, não é regido pelo hamiltoniano. Pelo contrário, depois que o estado de equilíbrio termodinâmico tiver sido atingido, por mais que haja flutuações, o número médio de partículas não vai mais ser alterado no nosso ensemble grão canônico. Então é nesse sentido que eu digo que depois que termalizou, a gente vai dizer que o nosso número de partículas é conservado pela dinâmica hamiltoniana. Eu fecharia a conexão entre o meu sisteminha de interesse e o reservatório e tá tudo bem, certo? Ali eu volto a ter uma evolução à la Schrödinger, regida pelo hamiltoniano, e o número de partículas estaria fechado. Só que o meu ρ já estaria em equilíbrio, o meu sistema já estaria em equilíbrio, o seu operador de densidade já seria estacionário. Tá? Então a ideia realmente é que o nosso hamiltoniano, quando ele está valendo, ele é diagonal por blocos em cada possível quantidade n de partículas. Você não vai ter, na mecânica quântica não relativística, você não vai ter variação na quantidade de partículas depois que você já termalizou. Tá certo? Ou seja, mudanças no número de partículas são possíveis, mas essencialmente na mecânica quântica não relativística durante a termalização e não na evolução temporal unitária. Então, essas mudanças de partículas, de quantidade de partículas, não são regidas pelo hamiltoniano. Então, não é um contrassenso. Eu posso ter variação da quantidade de partículas no meu sisteminha de interesse, só que não é regido pelo hamiltoniano. Essas mudanças, tá bom? Bom, se vocês acreditaram em mim, certo? Temos que levar a nossa mecânica quântica um pouco mais a fundo aqui. Se nós vamos ter um operador número de partículas comutando com o hamiltoniano, a gente espera que esses dois operadores possam ser diagonalizados simultaneamente. Então nós vamos achar autoestados simultâneos desses dois e que devem levar índices característicos desses dois caras. A gente vê muito isso, né, tradicionalmente no estudo básico de mecânica quântica. Complete set of commuting observables, certo? Ok. Então, no espaço de Hilbert, Hn, de um sistema quântico de n partículas, cada estado eu vou rotular pelos autovalores de H e N. Então, eu vou chamá-los aqui de N e R. Tá bom? Pessoal, no ensemble canônico eu estava usando o índice N para os diferentes níveis de energia EN. Só que agora que a gente tem número, N para mim não vai ter nada a ver com energia, ele vai ter a ver com operador número. Eu vou usar R, algo completamente diferente, para falar dos autovalores de energia, tá bom? Então, sendo bem explícito aqui, nós teremos autoestados simultâneos de H e N. Vou dizer que eu estou num estado caracterizado por um certo nível energético R, eu vou ter uma energia ER, alto valor ER, associado ao hamiltoniano, quando ele atua num estado em que, independentemente da sua quantidade de partículas, tem um estado energético rotulado por R. Então é a energia daquele estado. Tudo bem? É um alto valor, então claro que o mesmo alto estado está aqui. Algo que muitas vezes a gente omite, mas pelo menos uma vez na vida é bom a gente falar explicitamente. Pessoal, essa energia, por mais que ela esteja aqui com a dependência em R destacada nesse índice, mas é claro que ela depende do N que você está. E poderia depender de outros parâmetros externos.
Claro que eu quero depender de parâmetros externos. Eu estou num ensemble grão canônico, eu vou estabelecer um número médio de partículas, dependente do potencial químico do meu banho de partículas, e eu vou estabelecer uma energia média, dependente da temperatura desse meu banho térmico. É um banho térmico de partículas. Esses possíveis parâmetros externos afetam essas energias, tá bom? É que não afeta num nível que a gente põe essa rotulação aqui. A gente deixa isso de uma outra forma, tá? O operador número, eu vou dizer, eu vou ter vários possíveis estados quânticos no meu sistema com diferentes quantidades de partículas, eu defino esse cara como sendo o cara que me dá N. Então, as possíveis quantidades de partículas são os autovalores desse meu operador número. Tá bom? A entropia de von Neumann, então, vai estar sujeita, nesse caso, a 3 vínculos. Um de normalização, um que estabelece valor médio da energia, que tem a ver com a temperatura, vai ser regido pela temperatura, e um terceiro vínculo que me dá o número médio de partículas. E isso está associado ao potencial químico μ. Tá bom? Como nós vimos no caso clássico. É possível mostrar que o máximo da entropia de von Neumann com esses 3 vínculos, ela é realizada quando o seu operador densidade tiver esses pesos aqui. Exponencial de menos beta energia, mais beta μ número de partículas. Como a gente já conhecia, né? Classicamente, claro que normalizado por uma função partição adequada Z, que some em todas as possíveis energias e todos os possíveis números de partículas. Então, notem que isso aqui é a mesma estrutura diagonal que nós tínhamos antes. Só que os meus autoestados energéticos não são só energéticos, não é só a forma diagonal envolvendo autoestados energéticos, porque agora a gente tem que rotular os nossos estados pela energia, mas também pelo número de partículas. Mas notem que é uma estrutura diagonal, somamos em todos eles e temos pesos. É a mesma estrutura diagonal na base adequada que nós vimos nos casos anteriores. Tá bom? A construção que a gente faz aqui para simplificar esse ρ, para obtermos uma expressão independente de representação, independente de base, é a mesma que fizemos no canônico, certo? Esse termo E a menos beta ER mais beta mi Nzinho, alto valor, é a ação do operador E a menos beta hamiltoniano mais beta mi operador número no estado NR. Ele sai do somatório. Esse operador agora não depende de Nzinho e Rzinho, ele sai do somatório. Sobrou uma identidade de soma de projetores em todos os subespaços no numerador. Fica o denominador aqui embaixo. Então, temos agora uma exponencial num operador diferente de antes, mas de certa forma análogo ao caso canônico. O nosso Z segue a mesma estrutura e também se revela como um traço. Aqui eu estou só colocando o resultado, mas notem a simplicidade conceitual. Agora é uma representação do nosso operador densidade, independente da base. Por mais que, quando você queira fazer cálculos específicos, essa base seja a base a que você vai recorrer. Pelo menos nesses exemplos de livro-texto. Certo? Muito bem. Detalhe, pessoal, que não foi dito mas, professor, tá, peraí, mas essas suas várias partículas, você tem várias partículas aqui, a quantidade delas está variando aqui, só que tem uma certa quantidade de partículas mesmo no canônico. Ele não estava aparecendo, mas vamos voltar aqui para o canônico. Você disse que no canônico tem isso, mas, ó, o meu ensemble canônico ele tem uma quantidade de partículas fixa, mas tem muitas partículas lá. E se essas partículas forem bósons ou férmions? Esse traço, que é somar sobre todos os possíveis elementos de matriz desse operador, eu envolvo os autoestados de energia. Os autoestados disponíveis de energia não dependem se as minhas partículas lá são bósons ou férmions? Dependem. Então, há uma ilusória simplicidade nessas expressões que eu estou passando aqui. Ah, traço. Traço quer dizer que você vai ensanduichar com os possíveis autoestados e somar em todo mundo. Só que os autoestados possíveis não são os mesmos se você tiver N bósons ou N férmions. Certo? E no grão canônico, até mesmo essa quantidade de bósons ou de férmions varia.
Então, há uma enganadora simplicidade nessa expressão com esses traços, certo? Tanto no canônico quanto no grão canônico. Então, a gente precisa abrir isso, a gente vai abrir isso na próxima aula. Então, eu vou fazer só alguns comentários de conexão desta aula aqui com a próxima, né? Mas eu destaco, né? Há detalhes importantes escondidos nesse formalismo, nessa notação, certo? A evidência empírica exige que a natureza das partículas envolvidas determine quais são os estados quânticos que a gente considera no traço, tá? Nós sabemos que partículas quânticas são indistinguíveis, a evidência empírica aponta para isso, e nós temos princípios de contagem diferentes. Nós começamos o nosso curso discutindo isso, certo? Então, notem que a gente vai falar na próxima aula do que a gente chama de espaço de Fock, mas na verdade isso é um pouco impreciso, tem mais de um espaço de Fock envolvido. Então, mas nem mesmo isso vai salvar conceitualmente esse nosso tratamento do ensemble grão canônico. Eu quis dizer aqui que mesmo nos ensembles anteriores, mesmo no canônico, tem um número de partículas fixo, é importante saber se são bósons ou férmions, tá bom? Eu vou só fazer uma última construção conceitual aqui do ensemble grão canônico, mas como eu disse, só isso não basta. Tem textos que mencionam, como no espaço grão canônico o número de partículas é variável, você não pode considerar um único espaço de Hilbert de uma certa quantidade de partículas. Você deve considerar o que a gente chama de soma direta dos vários espaços de Hilbert correspondentes às diferentes quantidades de partículas, certo? Pessoal, soma direta é quando você tem um grande espaço vetorial que tem subespaços, e esses seus subespaços são quase disjuntos. Como eles são subespaços vetoriais desse espaço vetorial maior, isso quer dizer que o elemento nulo, o zero, o vetor zero, participa de todos. Então tem uma intersecção, mas é a única. Esse único vetor, que é o vetor nulo, é o único vetor que pertence a todos os seus subespaços que você vai fazer numa construção de soma direta. Então você tem subespaços quase disjuntos, todos 2 a 2, né, tendo apenas o vetor nulo em conjunto, mas o fato é, se cada vetor do seu espaço vetorial puder ser expresso de uma única forma, como soma de vetores que vivem nesses diferentes subespaços, que tem em comum apenas o nulo, a gente diz que esse nosso espaço vetorial é expresso como soma direta daqueles subespaços. Então, uma última tentativa formal que alguns livros fazem para tentar explicar ou caracterizar o ensemble grão canônico é dizer que o espaço vetorial pertinente não é um espaço de Hilbert simples, mas seria o que a gente chama de espaço de Fock, que seria uma soma direta desses diferentes espaços de Hilbert para diferentes quantidades de partículas. Mas isso não basta. Tem livro que menciona isso, mas é muito incompleto, porque, na verdade, você deve simetrizar os vetores de estado para cada quantidade de partículas antes de fazer a soma direta, se você quiser tentar descrever um sistema bosônico. E você deveria, antes de fazer a soma direta, você deveria antissimetrizar os seus espaços de Hilbert de N partículas para só depois fazer a soma direta deles. Então nós vamos ver, eu vou mencionar na próxima aula, que nós temos que ter uma ideia de um espaço de Fock simétrico e de um espaço de Fock antissimétrico, que na verdade são os dois espaços vetoriais de muitas partículas, mas que já respeitam a estatística das partículas que você está considerando, seja ela bósons ou férmions. Não dá para entender tudo o que eu falei aqui agora dessa história de espaço de Fock. Esse vai ser nosso tema da próxima aula. Eu só quis dizer que só mencionar um espaço de Fock não resolve o problema real da estatística quântica. Porque não basta você dizer que você está no grão canônico e tem uma quantidade de partículas variável. Você tem que respeitar a forma de contagem correta, a forma correta de enumerar os estados quânticos desses sistemas, dependendo da sua natureza. Nós veremos isso na nossa próxima aula. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.